mesmo. Já tá ouvindo. Boa noite, é uma satisfação de estarmos hoje realizando mais uma live das DEP. Meu nome é Ayrton, sou delegado de polícia, sou da turma de 2008, atualmente titular da Draco São Leopoldo. Vou aguardar mais alguns minutinhos até que os colegas possam conectar e logo já começaremos a abordar o tema da noite, que vai ser a abordagem coletiva nas investigações das Dracos. Nós temos a satisfação de hoje conversar com o colega Dinati Marshall, que é titular da Draco Lajeado, que também é um colega bastante proativo, tem realizado várias operações de impacto no interior do estado, inclusive na região metropolitana. E neste momento eu vou já trazer o nosso colega para a live. Ainda não tá. Ele não conectou. Entrou ele agora. Só um minutinho. Vamos chamar o nosso colega. Bom, tô tendo um pequeno probleminha aqui. Bom, mas já introduzindo o assunto, a ideia da noite é conversarmos a respeito da previsão legal existente a respeito das Dracos e, de certa forma, fazermos uma propaganda do projeto das Dracos, que, no nosso entender, é realmente uma grande oportunidade da Polícia Civil em termos de crescimento estratégico, em termos de qualificação das investigações. E nesse intento, nós vamos fazer uma pequena comparação com os exemplos que já existem no Brasil, especificamente quanto ao quesito das forças-tarefas, as atuações dos GAECOS e agora o projeto, que ao nosso entender é bastante inovador, das Dracos no estado do Rio Grande do Sul. Vou chamar o Dinati. Não estou conseguindo conectar o Dinati, menina. Mas ele já tá. Então, só peço um pouquinho de compreensão aqui que eu sou um indivíduo analógico em tempos digitais, né? Então estou tentando chamar o nosso colega, nosso convidado da noite aqui, Dinati. A princípio parece que o colega já está presente, só que eu não estou conseguindo adicioná-lo. Só um minutinho aqui, vamos tentar resolver esse pequeno incidente. Ele precisa sair. É diferente. Não.
Bom, eu vou pedir para que o colega Dinarte ele saia e novamente adentre na live para que eu possa convidá-lo. Bom, nesse meio tempo então vamos conversar já a respeito do tema, né? Então, basicamente, nós começamos esse projeto da Draco São Leopoldo, que graças a Deus está trabalhando bastante, e nós temos que a formação dessas delegacias é uma grande oportunidade para a Polícia Civil desenvolver um trabalho qualificado de repressão às organizações criminosas que já se estabeleceram no estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, pela nossa experiência própria, nós vivenciamos aqui no Vale dos Sinos um enfrentamento muito forte quanto à organização criminosa Os Manos. Nós temos informação que esse mesmo grupo criminoso hoje já tem atuação em quase todo o interior do estado e face ao nosso trabalho junto a demais colegas das outras DRACOS do interior do estado, nós temos visto que não só na região metropolitana, na próxima a Porto Alegre, como em Caxias, mas como em várias outras partes do estado do Rio Grande do Sul, essa mesma organização criminosa tem se organizado e tomado conta dos presídios e concatenado vários planos de ação para práticas de crimes, basicamente tráfico de drogas, roubos. E então nós temos como a criação das DRACOS uma oportunidade de se implementar uma nova forma de abordagem. As DRACOS, segundo consta no decreto regulamentador, tem uma série de crimes específicos nas quais devem atuar, né? Tem o escopo das DRACOS. Deixa eu só tentar conectar o nosso colega, mais uma vez chamar o nosso convidado. Nath. Agora vai. Ok. E agora? Ok. Acho que agora vamos conseguir. Boa noite, Nath. Boa noite, Ayrton. Boa noite, colegas. Bom, faça tua apresentação aí, meu amigo, né? E nós já nos conhecemos, já trabalhamos bastante, né? Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Fiquei muito honrado em receber o convite para participar dessa live, tendo em vista que eu acredito que seja a nossa Draco aqui de Lajeado seja a mais nova entre todas, né? Nós entramos em atividade no dia 11 de dezembro de 2019, então para nós é uma honra. Eu sou delegado da turma de 2010, já estou aqui na 19ª região desde 2014, antes eu atuei nas delegacias de Igrejinha, Iraí, Frederico Westphalen, aqui na região de PPA, Cruzeiro do Sul e agora Draco. Eu inicialmente pensei assim, né, como poderia contribuir com esse assunto, tendo em vista ter tão pouco tempo assim de Draco. Mas eu tenho já 10 anos de DPI, de Polícia do Interior, então sei bastante das dificuldades das delegacias do interior e principalmente da dificuldade das DRACOS. Então acho que com isso eu vou poder contribuir muito né, nesse sentido, e vamos ver aí se a gente consegue fazer uma live bem proveitosa a todos. Bom, de antemão eu já vou até fazer uma confidência aqui, que eu e o Dinarte somos originários de Santa Maria, né? Então somos da mesma terrinha e hoje estamos trabalhando praticamente quase toda semana juntos aí, né? Porque é uma constatação, mas o Vale dos Sinos exporta muitos clientes para a polícia, né? E o Dinarte costumeiramente vem prender alguns aqui em São Leopoldo. Dinarte, eu ia te pedir para te falar até a respeito desse conhecimento que tu já tem, até porque tu foste policial no Distrito Federal, conheceu vários colegas, inclusive de outras DRACOS de outros estados, né? O que tu podia nos contribuir dessa tua experiência aí, por favor?
Eu tive nesses dias aí da live que nos convidaram, eu estive conversando com alguns colegas, né, de outras polícias, de outras unidades da federação, para ver como que é a questão das delegacias de crime organizado para eles. Então, eu conversei com colegas do Paraná, conversei com colegas de Santa Catarina e também do Distrito Federal. E realmente, cada unidade, essas unidades da federação que eu conversei, cada um tem uma regulação própria, uma regulação diferente, mas todos eles há uma normativa, né, especificando o que é a atribuição de cada uma das delegacias especializadas então em crime organizado. E o que se pôde apurar entre todas essas unidades da federação é que elas atuam basicamente quando há crimes praticados por grandes grupos, por organizações criminosas, que demandem uma investigação mais especializada. No Distrito Federal, por exemplo, eu conversei com um colega hoje à tarde e ele me disse que a atuação deles é bem restrita, né, a lavagem de dinheiro, a crimes de corrupção, crimes contra a ordem tributária, eles fazem bastante lá, e não tem essa atribuição tão espraiada como as nossas Dracos aqui no estado têm, né? Igualmente ali os colegas de Santa Catarina, eles possuem uma vinculação muito direta com o DEIC, mas há duas grandes Dracos em Florianópolis e Chapecó, se não me engano. E realmente, nessas duas grandes Dracos, eles atuam especificamente no crime organizado. Conversei com os colegas ali e realmente a atuação deles é bem direcionada. Diferente da nossa aqui, que as Dracos estão com uma atribuição bem ampla, até o Abjato entrou depois do decreto, né, na nossa atribuição, e devido aos nossos recursos a gente fica limitada nessas atuações. Excelente. Mas até para título de conhecimento até dos demais colegas, né, seria interessante nós falarmos, né, que esse projeto das Dracos, do qual eu sou entusiasta, né, o Dinati também, ele foi regulamentado por um decreto estadual em dezembro, o decreto 54.405 de 2018, e especificamente no artigo 5º é que se colocou o que hoje nós chamamos de escopo das Dracos no Rio Grande do Sul. Então, são crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, latrocínio, extorsão mediante sequestro, furto e roubo de carro de caminhão, furto e roubo de veículo, furto e roubo de gado, furto e arrombamento de caixa eletrônico, receptação qualificada de veículo, roubo a banco ou instituição financeira, roubo ao transporte de valores, bem como roubo à residência ou estabelecimentos comerciais com lesões. Mas tem um detalhe, ao final do artigo consta que demandem investigação especializada ou decorrente da ação de associações ou organizações criminosas. Então, o que nós estudamos, né, e temos conversado, né, Dinati, é a respeito dessa cláusula final do artigo, que é bem interessante, né, porque traz à baila a necessidade de que as Dracos tenham uma atuação vertida para o combate ao crime organizado, ou seja, para as associações criminosas, para as organizações criminosas. E essa é uma constante que nós temos enfrentado aqui no Rio Grande do Sul, porque nos últimos anos realmente houve uma evolução muito grande nisso. Temos hoje informações até que as organizações criminosas do Rio Grande do Sul têm acesso, e um acesso muito forte a outras organizações de outros estados, né? E é por isso que hoje nós começamos a discutir e olhar para o lado, né, para ver quais são as outras experiências. E é nesse caso que eu te pergunto aí, né, Dinati, que também tem muitos contatos, né, amigos até no Ministério Público, também tem outras experiências sobre o crime organizado. Eu te pergunto aí o que tu pode nos contribuir. Eu estou de pleno acordo aí com o pensamento do Ayrton, e eu posso dizer que aqui na nossa região, no Vale do Taquari, nós temos presentes já essas duas grandes facções aqui da região metropolitana, né? Os Manos e os Bala na Cara. E já ficou comprovada a ligação deles dessas duas facções com
outros grupos criminosos de São Paulo, Rio de Janeiro, tanto que há 2 semanas atrás foi preso aqui em Encantado um criminoso procurado lá da região norte, que ele estava aqui abrigado, ele era foragido, estava abrigado junto com os balas na cara, e ele veio para cá através da ligação dos balas com o Comando Vermelho, né? E esse cidadão que estava aqui, ele era um dos mais procurados no estado de, acho que Rondônia agora, foi até o delegado Augusto que prendeu ele, o Amazonas, não me recordo direito, mas havia essa informação, Rondônia, né? Havia essa informação de que ele era um dos líderes e havia a ligação, então, com o Comando Vermelho e que, obviamente, está com ligação com os balas na cara. Então, isso comprova que, mesmo nas regiões do interior, há uma necessidade de se trabalhar fortemente no combate ao crime organizado, né? E tendo em vista o pequeno efetivo de algumas DRACOS, como, por exemplo, eu posso citar a nossa aqui, que nós temos apenas 5 agentes, né? E comigo somos em 6, e pegamos toda aquela atribuição do decreto do Vale do Taquari, que são 31 municípios, quase 450 mil habitantes. Então, é uma atribuição muito grande para se poder trabalhar os crimes que estão ali no escopo, como o Ayrton citou, e também trabalhar a questão do crime organizado, da lavagem de dinheiro, né? E mais adiante eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho isso, é a questão da importância de se trabalhar na lavagem de dinheiro para a recuperação de ativos, né? Que isso pode reverter para as delegacias, mas a gente pode abordar mais adiante. Mas enfim, então o que eu posso contribuir é nesse sentido, com a nossa experiência local aqui, e dizer que se não enxugarmos as atribuições da DRACO, vai ficar mais difícil de se conseguir o combate ao crime organizado, se conseguir também investigações e apurações de crime de lavagem de dinheiro com a recuperação de ativos, fica muito difícil. Bom, eu também queria oportunizar talvez uma discussão, né, sobre os modelos que nós discutíamos antes, né, até antes para começar essa live, né, que seriam modelos assim que realmente já funcionam no Brasil, que servem para o enfrentamento do crime organizado e que seriam talvez alguns exemplos para nós trazermos para esse modelo das DRACOS, que eu pessoalmente acho que é melhor. Bom, para começar, seria interessante a gente falar sobre as forças-tarefas, que na verdade tem uma origem militar, né, e foi trazida para a área da segurança pública em meados dos anos 80, e basicamente na Polícia Federal e também nas polícias estaduais, né. As forças-tarefas, elas se caracterizam pela junção de vários órgãos numa situação episódica, para um período certo, uma determinada localidade e para determinados crimes. E isso acabou sendo acolhido pelo Ministério Público também, e foi muito bem sucedido. Tanto que, no início até das primeiras investigações feitas pelo Ministério Público, nos anos 90, ainda era em regime de força-tarefa. E, basicamente, no estudo do MP do Rio Grande do Sul, nós temos, inclusive, já arregimentado, via provimento, né, do Procurador-Geral de Justiça, a criação dessas forças-tarefas, tendo essas características, né, de ser temporária, para crimes de complexidade ou grave repercussão social, abrangendo o território de uma comarca ou mais, ou, se não, todo o Estado. Só que, do mesmo modo que nós temos esse exemplo da força-tarefa, que realmente funciona, mas é episódico, tá, é por prazo determinado, nós temos o modelo dos GAECOS, que também acabou surgindo nos anos 2000, os ministérios públicos acabaram implementando em quase todos os estados do Rio Grande do Sul. E no mês passado, no mês de abril,
foi inclusive publicado um manual de criação de forças-tarefas pelo Ministério Público da União, que também fala a respeito dos GAECos. E lá caracteriza o GAECO como um modelo ministerial, só que basicamente formado para o combate ao crime organizado. E a diferença do GAECO é que, ao invés da força-tarefa, que é episódico, ele é permanente. Só que nesse ponto nós trazemos então esses dois exemplos para o nosso exemplo das DRACOS, né? Os GAECos, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele está estabelecido que seriam 9 núcleos, só que presentemente tem apenas 4 implementados. No modelo das DRACOS, do qual nós propagandeamos e achamos que é muito bom, nós temos, em tese, 29 DRACOS. Então é bem espargido por todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, salvo o menor juízo, acho que temos apenas 17 DRACOS. Talvez, não sei se eu estou bem correto, talvez o Dinati me corrija aí, mas acho que temos 17 DRACOS em funcionamento. Mas isso 16. já comprova. 16. São 16. 16. Isso já comprova que nós temos uma capacidade de atuação muito mais dispersa no interior do Rio Grande do Sul do que os modelos que não são, no bom sentido, concorrentes. E é por isso que, então, nós estamos, de certa forma, fazendo a propaganda do projeto das DRACOS de forma que nós valorizemos o enfrentamento ao crime organizado, que é o que realmente preocupa. Porque a minha realidade é de que no Vale do Rio dos Sinos, todo crime que ocorre, principalmente crime de repercussão, tem que ter uma participação da organização criminosa dos humanos. E aí eu te repergunto de novo, né, Dinati? Acredito que também seja a mesma coisa contigo, né? Os humanos, infelizmente... Aqui na região, nós temos aqui a região dividida entre essas duas facções que eu citei. Eu só queria interromper um pouquinho aí, fazer uma saudação aí para o delegado Guilherme Antunes, da Draco Santiago, e o delegado Heleno, que também entraram aí na live, né, nos prestigiando, mesmo em noite de Grenal, né? Faltam 4 minutos aí para começar o Grenal. O pessoal na pandemia, louco para ver um futebol, e entraram aí na live para nos prestigiar. Então merece uma saudação. Saudação também à colega Ana, que já fez um comentário muito oportuno ali com relação à multiplicação dos policiais, né, nos nossos efetivos hoje. Eu até tenho aqui, pesquisei no DPI, posso colocar depois aqui os efetivos de todas as DRACOS. Acredito que possamos divulgar essa informação na live, tendo em vista que só tem aqui gente da polícia e gente que a gente pode confiar. Então, é bem oportuna essa observação dela, que o que move a polícia hoje é a boa vontade e a eficiência dos nossos agentes, né, tendo em vista a diminuição do efetivo. Mas, voltando então, Ayrton, realmente não há como nós dissociarmos esses crimes, esses grandes crimes, dos grandes grupos criminosos, né, dessas facções. Sabe-se que eles migraram do tráfico. Aqui, por exemplo, na região, eles estão também na exploração de jogos de azar, né? Nós sabemos disso já. Venda ilegal de cigarros e bebidas também, já estão atuando nesse ramo de negócio. Então, realmente, eu concordo que a regulamentação desse decreto é necessária. Nós temos ali o decreto com toda aquela gama de crimes que tu citaste antes, mas eu acredito que uma regulamentação desse decreto se faça necessária para que nós atuemos, as DRACOS atuem somente ou especificamente nesses crimes em que há participação de grupos, né? Exato. Posto que podemos citar um exemplo, furto de veículos, né? Que eu acho que é um problema não diria, mas é uma demanda da maioria dos colegas das DRACOS, a grande quantidade de furtos de veículos, exatamente. Então, nós não conseguimos mais admitir
que aquele furto de veículo que o cidadão ali, o criminoso, leva o carro para retirar o estepe, o som, enfim, algumas coisas e vender lá na borracharia ou trocar na boca de fumo, na biqueira, por uma porção de droga, isso continue vindo para a apuração nas Dracos, né? Porque isso, na verdade, não tem relação com o crime organizado. Agora, uma quadrilha que rouba, que furta uma quantidade de veículos, né, de uma forma sistemática, aí sim, acredito que esses crimes sim deveriam ser da atribuição e receber a atenção das Dracos. Especificamente nesse ponto, eu concordo com o Dinarte e até acrescento que, copiando os modelos dos concorrentes, no lado positivo, né, a atuação nas organizações criminosas sempre parte do ponto de vista que tu procura comprovar o liame entre o grupo e responsabilizá-los pela organização criminosa, né? Porque participação de organização criminosa é um crime grave, já tem uma pena de 4 anos, né? E a partir de então, solucionar os outros casos pontuais que estão relacionados à atividade criminosa deles, né? Então, por exemplo, nós estamos com a organização criminosa Os Manos, nós podemos pegar um grupo que é especializado em assaltos, né? Ao invés de lidar apenas com o pequeno furto, a gente lida com 10 ou 15 furtos, prende eles pelo coletivo. Só que, claro, a grande questão é que são trabalhos demorados, né? Então, o Dinati até pode falar bastante disso, que recentemente fez uma operação relacionada a isso, né? E demandam bastante tempo e bastante esforço, muitas vezes físico, né, dos policiais, das equipes. Então, até te passo a bola de novo aí, Dinati, porque recentemente nós fizemos uma operação conjunta, né, e foi exatamente nesse ponto, né? Furtos, roubos de caminhões, né? Perfeitamente. Só para contextualizar, então, essa operação que o Ayrton citou, nós tivemos aqui no Vale do Taquari uma sequência de furtos de caminhões de empresas, do ramo da construção civil e afins, e esses caminhões, então, eles foram levados para o Vale dos Sinos. Quase todos os caminhões, eles possuíam um dispositivo de levantamento de carga, o MUNC, que é bem valioso e disputado no mercado. Exato. E essa quadrilha fazia esses furtos aqui, levava para lá, e era uma quadrilha que nós identificamos a participação de pelo menos 5 pessoas, e de uma forma sistemática eles subtraíram aqui 6 caminhões. E aí, com a ajuda da equipe do Ayrton ali de São Leopoldo, da DARC de São Leopoldo, isso até é interessante porque, como nós temos pouco efetivo, as outras Dracos têm pouco efetivo, já fizemos trabalho também com o apoio da Draco de Caxias, o delegado Luciano. Então, só juntando os efetivos e os esforços é que nós conseguimos atingir o resultado. Mas então, voltando a essa operação, lá em Novo Hamburgo, nós então conseguimos descobrir onde ficava o local de desmanche desses caminhões. Encontramos lá uma série de documentos e uma série de provas de alguns veículos já desmontados, né? Encontramos carga furtada também desses caminhões, e só obtivemos esse êxito pelo auxílio aí, e a reunião de esforços, né, dos agentes da Draco de São Leopoldo com a Draco de Lajeado. E é nesse ponto que eu sou entusiasta do projeto das Dracos, porque especificamente porque nós temos vários órgãos em várias regiões, a despeito de ter pouco efetivo, o nosso efetivo é bastante qualificado, né? Eu falo tanto pela tua equipe como pela minha equipe, que eu sempre sobrelevo, porque realmente os trabalhos que nós temos tido ali é muito esforço pessoal dos agentes, que são excelentes, né? E são qualificados mesmo, né? Então, e também falo que o projeto das Dracos tem tudo para ser um trunfo para a Polícia Civil, porque nós temos outras experiências, tal qual o Dinati acabou de falar, né? Nós tivemos já experiência com a Draco de Pelotas também, trabalhos conjuntos, a Draco de Caxias. Então, por ter uma delegacia especializada contra o crime organizado em praticamente quase toda a região policial atualmente, isso nos facilita. Então, circula mais informação, né? E é nesse ponto que eu acho bastante interessante uma previsão que existe no decreto, que fala o seguinte:
as Dracos, como sistema, elas são subordinadas diretamente na parte operacional ao DEIC, ao DENARC, e também ao GI. Então, cria um microsistema de inteligência policial muito interessante, porque as Dracos, por serem delegacias, têm uma relativa independência, uma independência muito boa. Então, quando todos nós nos unimos e temos o GI nos municiando com informação, o próprio DENARC e o DEIC, isso faz com que muitas vezes até a dificuldade da falta de efetivo seja suprida. Por isso que, por exemplo, o DINAT teve sucesso em várias operações. Nós recentemente também, graças a um apoio excepcional do GI, da inteligência, nós tivemos várias prisões flagrantes que foram informações deles. Então, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de fazer a Polícia Civil do Rio Grande do Sul realmente crescer, né? Olhando para os exemplos que nós temos, tanto no Ministério Público, quanto na Polícia Federal, própria Lava Jato, nós vimos que esse modelo das Dracos, ele pode e vai dar certo. Só que o viés de investigação tem que ser focado. Então, te passo a bola de novo aí, Dinati, né? Até para comentar. Né? Certo. Eu estou aprendendo aqui, a primeira live que eu participo, estou aprendendo a mexer. Eu também. Aí descobri aqui que estamos também nos assistindo aqui, e não ao Grenal, o delegado Cristiano Rita, da Draco de Bagé, excelente. meu grande amigo, meu padrinho de casamento, e o delegado Augusto Cavalheiro, a quem eu citei aqui, que fez essa prisão aqui, e o camarada era do Pará, agora eu estava vendo aqui. Então, saudação a esses dois colegas aí, né? E realmente, Ayrton, voltando então ao assunto, a identificação da tutela coletiva, né? Foi um termo aí que acho que, não sei se foi tu que cunhaste, mas é muito bem colocado. Ela é oportuna para as Dracos, tendo em vista que esse direcionamento, então, das Dracos para esses crimes em que haja a participação de organizações e grupos criminosos, e esses crimes específicos, né, de lavagem de dinheiro, esses determinada espécie de crimes, eu acho que é benéfico também para os distritos, né? Nós não estamos aqui querendo dizer, olha, nós somos os melhores e tal, nós vamos ficar com os crimes mais graves. Ao contrário. Não, né? Porque recentemente nessa situação que nós citamos, nessa operação, nós tínhamos vários furtos aqui em municípios em que, vejam vocês, há um agente apenas. Nós temos aqui no Vale do Taquari 9 delegacias com apenas um agente. Nós tivemos furto de caminhão em Fazenda Vila Nova, e então, onde tem um agente, tivemos ali também em Encantado e Serafina Corrêa, que não é da nossa região, Serafina, mas nós conseguimos juntar as forças, e aqui na Draco nós conseguimos então, fazendo essa reunião de esforços, conseguir apurar e derrubar essa quadrilha. Eu acredito então que essa especialização, esse direcionamento do escopo e da atribuição da Draco para esses crimes vai auxiliar também aos distritos e às delegacias distritais, posto que eles poderão então transferir esses crimes para a Draco e vão ter certeza de que a Draco vai poder fazer essas investigações. Isso também a população vai se beneficiar com isso. A segurança pública como um todo vai se beneficiar dessa situação. Ao passo que se nós estivermos com uma atribuição muito ampla, muito grande, com os nossos agentes sobrecarregados, nós não vamos conseguir nos dedicar a esse tipo de investigação, né? Sim. Então, realmente, é o que nós defendemos aqui, né, Ayrton? Eu sei que eu deveria ser aqui o debatedor e ir contra as tuas ideias e contrapor, mas é muito difícil. É muito difícil nessa situação. Eu acredito que também os outros colegas da Draco, eu peço das Dracos aí, o Rita, o Heleno, o Guilherme, peço que se manifestem aí e se estivermos muito equivocados, por favor, vamos abrir o debate aí, né? Mas eu acho que é a intenção e o pensamento de todos. Exato. Eu, especificamente, até eu faço um adendo aqui, porque até, particularmente na Draco de São Leopoldo, eu posso dizer que nós temos um privilégio, assim,
porque o diretor Hartz nos permite realmente trabalhar nesse viés, já, viés coletivo, inclusive buscando combater organizações criminosas ou associações criminosas. Muitas vezes a gente até faz alguns delitos que estão não literalmente fora, mas que não constam pelo menos na lista do nosso escopo, né? Nós temos algumas investigações de estelionatos, só que são estelionatos que são base para uma pirâmide financeira que vira em lavagem de dinheiro. Então, mediante demandas específicas, nós temos essas investigações aqui na Draco, né? E é por isso que também vale lembrar, Dinarte, que recentemente foi regulamentado também por uma nova portaria da chefia, que as Dracos também devem ser nas suas regiões o apoio operacional para os distritos, né? Então, inclusive, operações de risco, operações que envolvam uma medida de maior precaução, né? A CORE e as Dracos devem arcar com essa responsabilidade nas regiões do Estado, né? Recentemente foi essa previsão. Mas, Dinarte, também, nós temos também que lembrar também que é um projeto recente, né? Nós até temos que agradecer por termos sido agraciados com a oportunidade de falar, né? Porque nós somos bem jovens aqui dentro da Draco, né? Tem colegas mais antigos aí que poderiam dar uma experiência muito maior até. Só que é interessante como se percebe mesmo que em pouco tempo se conseguiu produzir bastante, né? Então, né, por isso que eu já jogo a bola para ti de novo aí, porque a gente acompanha o trabalho dos outros colegas do interior do estado e eu tenho visto bastante, né? Eu fico contente até. Eu acho que eu sei porque que nos escolheram, assim, porque, eu tenho aqui o efetivo de todas as Draco, né? Claro, temos aqui colegas com um efetivo muito bom. O colega Luciano lá de Caxias tem 15 agentes. O colega Diogo ali de Passo Fundo também tá bem de pessoal, tem 15, né? Mas eu vejo assim, ó, tu tens, vamos ver aqui, 9 para todo o Vale é pouco. O Guilherme lá em Santiago tem 5, eu tenho 5 aqui. Então, por que eles escolheram? Porque a gente está conseguindo fazer chover para cima um pequeno efetivo, né? E dando resultado. E com pouco tempo de casa. Eu acho que a tua Draco inaugurou um pouco antes da nossa, né? Então, com 6 meses já 3 estamos dias tendo... antes. 3 dias antes, olha aí. Já estamos tendo ótimos resultados. Claro, não desmerecendo os colegas que têm bastante efetivo, que têm já mais tempo de defrec, né? Não posso deixar de citar aqui, nós temos uma delegada que comanda uma Draco, que é a colega Alessandra, lá de Santa Maria, e faz um excelente trabalho, realiza um trabalho magnífico lá nos furtos e roubos de veículos e também no tráfico. Então, o que eu posso dizer é que nós temos pouco efetivo, pouco tempo de delegacia, mas estamos apresentando o resultado. Então, eu acho que isso nos capacita a falar sobre as Dracos e sobre essa ideia de tutela coletiva e vendo que, pelas nossas dificuldades de efetivo, é necessária uma melhor regulamentação nesse decreto, né, de 2018, 54405, para que, então, se enxugue esse escopo, essa atribuição das Dracos, para que nós possamos nos dedicar ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Como nós falamos no início, né, também tem essa regulamentação sobre a lavagem de que os ativos recuperados, eles revertem, acho que na proporção de 50%, né, me corrija aí alguém se eu estiver errado, para o órgão que o recuperou, ou então para a região. Aí eu vejo assim, né, para a região, eu vejo assim, que as Dracos regionais podendo trabalhar nesse crime de lavagem, recuperando esses ativos e trazendo esses recursos, então, para as regiões, eles vão ser utilizados até para os demais distritos da região, que vai beneficiar todos, vai beneficiar também os delegados regionais aí com equipamentos, enfim, armamento, viaturas, melhorias nas instalações. Então,
essa é também uma razão de que se deve deixar a atribuição da DRACO mais enxuta para que ela possa trabalhar em investigações e inquéritos de lavagem de dinheiro. Não sei se tu Excelente, concorda eu comigo. concordo, concordo plenamente, né? Até porque eu acredito que o projeto das Dracos, por ter 29 previstas, né, com apenas 16 já implementadas, já se pode conseguir um bom trabalho. Imagina se as 29 chegam a ser implementadas. E se cada uma das 29 Dracos realiza uma lavagem de dinheiro, a gente vai ter um potencial de descapitalização do crime muito grande. E basicamente eu acredito que até para fins de reestruturação da polícia seria uma excelente medida, né? Então, mais uma vez, eu venho dizer que o projeto das Dracos ele é uma opção muito inovadora, né? Eu acredito que, pelo pouco que nós temos acesso aos outros estados, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul realmente está na vanguarda. Não sei, o colega aí que conhece mais, né, Dinarte, pode falar, né? Mas eu acredito que nós estamos Não, à frente. também tô há pouco tempo na DRACO aí, e há pouco tempo que eu comecei a ter esse contato com os colegas das especializadas dos outros estados, né? Mas é inegável que isso aí vai trazer benefícios para a atividade fim da polícia, e principalmente na questão da lavagem, que eu acho que isso é muito importante, na questão de buscar esses recursos, né? Nós temos várias Dracos aí que já têm conseguido um sucesso muito bom no perdimento de bens, armas e veículos, né, para uso da polícia, Armamentos, auxiliando armamentos excelente, armamentos, né? né? Também no uso de veículos, isso vem auxiliando a polícia de uma forma que a administração não precisa, então, adquirir esses veículos e destinar eles para essas delegacias, pois elas mesmas, através das suas ações, do combate ao crime organizado, do combate ao tráfico, vão poder buscar esses recursos, né, esses bens aí para serem utilizados. Enfim, eu E sou até nesse sentido. E até nesse ponto é interessante que o pacote anticrime trouxe a possibilidade do sequestro alargado, né? Então, às vezes até suponhamos que façamos uma investigação apenas em uma associação criminosa, nenhuma organização criminosa, né? Por ser um delito um pouco mais simples, ainda assim nós podemos sequestrar bastante. E com essas modificações do pacote anticrime, temos até autorização de uso muito mais simplificada, né? Então, não é apenas utilizar das Dracos para reequipar a polícia, é a possibilidade de regiões distantes do centro de poder serem realmente amparadas, né, de uma maneira mais rápida, através do próprio trabalho policial, né? Vai ser a medida do sucesso vai ser exatamente essa aí, né? O quanto que nós vamos sequestrar, o quanto nós vamos ter de retorno para o Estado. Então, isso demanda também uma conversa com o judiciário, né, Dinati? Sem dúvida. Mas o judiciário, pelo menos aqui na nossa região, a partir do momento que nós começamos a implementar o trabalho da DRACO, ele viu que nós estávamos fazendo um trabalho diferenciado e está nos apoiando. E apoiou desde o início da criação aqui da delegacia, tendo em vista que os recursos para a implementação da delegacia, uma parte deles vieram do judiciário. E, inclusive, agora temos já mais um edital em aberto aqui da VEC. Então, o judiciário está simpático à causa das Dracos. E não há dúvida de que, no momento que nós começarmos a apresentar trabalhos de uma dimensão maior contra essas organizações criminosas, de lavagem de dinheiro, de grandes grupos criminosos, o judiciário vai nos apoiar e aceitar essas nossas demandas de perdimento. Há também agora, né, Ayrton, a possibilidade da venda antecipada dos bens sequestrados, né, para evitar o perecimento, e esses valores podem, então, vir a ser utilizados para a polícia. Nós temos também alguns colegas de algumas Dracos, que eu já estou sabendo que conseguiram a destinação dos valores apreendidos no tráfico de drogas diretamente para o órgão apreensor. Né? Não sei se já teve algum sucesso nesse sentido, mas eu sei que eu sei que tem colegas que já conseguiram isso, posto que esse dinheiro apreendido, via de regra, ele vai para a União, né, para o Senad, mas tem alguns juízes aí que estão destinando, então, diretamente
o perdimento desses valores para o órgão apreensor. Eu concordo e também digo que justamente esse diálogo mais próximo com o judiciário nessas questões aí também vai, inclusive, eu acho que fortalecer, né, a relação entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o Ministério Público, principalmente nas comarcas mais distantes, né, nas DRACOS do interior do estado, basicamente, né, porque trabalhando com organização criminosa, com lavagem de dinheiro, realmente vai ser um trabalho diferenciado e realmente vai dar um efeito muito grande na região, né? Porque o criminoso que não tem dinheiro para investir em droga, não tem dinheiro para investir em armamento, ele já não tem mais hegemonia, né? Então, acredito que esse é o objetivo, né, que nós buscamos com essa abordagem coletiva, né, nas investigações pelas DRACOS. Exatamente. Mas, Dinarte, meu amigo, é uma satisfação, mas eu vou te passar a palavra já para a gente encaminharmos para o encaminhamento, já fazemos os agradecimentos, né? Já temos 45 minutos de live, né? Já então, passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido. Tinha mais coisas para falar aqui, mas o tempo parece que é curto. É curto. Então eu te passo a palavra aí para fazer as considerações finais. Então, para finalizar e para abrir para alguém quiser fazer alguma pergunta, eu só gostaria de então dizer que posso me qualifico para falar, porque antes de abrir a nossa Draco aqui, eu liguei para vários colegas, falei com vários colegas das Dracos, que eram antigamente Defrex e foram transformadas em Dracos, e alguns até que iniciaram antes de nós, e eu perguntava para eles, quais são os teus principais problemas, teus principais desafios, e o que deu certo, o que deu errado. E todos eles foram uníssonos em falar a atribuição muito alargada da Draco. Nós estamos ficando inchado, algumas Defrex tinham o passivo, nós, graças a Deus, que fomos criados, né, ou transformados de uma outra delegacia que não Defrec, não temos esse passivo. Aí eles nos diziam assim, não, eu tenho um passivo muito grande e a minha atribuição é muito grande, eu tenho que fazer furto de veículo, eu tenho que fazer o tráfico formiguinha, né? E eu não consigo me dedicar ou fazer com que o meu pessoal se dedique aos grandes trabalhos. Isso quase todos falaram. Recentemente, ali o delegado Luciano de Caxias, ele disse, olha, 90% do meu trabalho aqui é furto e roubo de veículo. Né? Então isso inviabiliza, na minha opinião, a atividade fim das Dracos e a finalidade para a qual elas foram criadas pelo decreto de 2018. Então seria interessante essa melhor regulamentação desse decreto e a possibilidade então de que as Dracos atuassem somente nessas demandas coletivas ou crimes com atuação coletiva, né? Já que talvez o caso de a gente usar o termo tutela coletiva, ele se remeta a algo. Mas então eu poderia dizer que são crimes com atuação coletiva. Ayrton, então eu acho que nós devemos buscar essa regulamentação para que as Dracos possam trabalhar dessa forma. Tenho certeza que nós vamos atingir melhores resultados do que já estamos atingindo. Bom, eu agradeço então ao colega Dinarte, aí uma satisfação termos realizado mais um encontro aí agora virtual, né? Mas eu acredito que esse mês já vamos ter que fazer uma operação conjunta de novo, né? Mas tomara que sim. Bem-vindo aqui em São Leopoldo. Faço votos que sim. Agora tu tem que fazer alguma aqui na nossa região, né? Tô esperando que tu venha aqui trazer um. Pois é, vamos lá. Mas, então, eu queria te agradecer, Dinarte, viu, pela tua disponibilidade em nome das DEP, né? E agradecer a todos os colegas e amigos que também estiveram assistindo essa live. E uma mensagem final, então, seria de uma propaganda do projeto das Dracos, né? Porque eu não escondo, eu sou um entusiasta, acho que tem tudo para dar certo, já está dando certo, vai ser melhor ainda, né? E também um elogio às equipes, né? Basicamente falo pela minha equipe, né? Que eu posso dizer assim que eu tenho a satisfação de trabalhar cada dia com eles, porque realmente são policiais muito dedicados e diferenciados, né? E assim, nós então encerramos mais um evento da ASDEP, agradecendo a todos pela presença, né? E já
convidando para a semana que vem, né, sempre às quartas-feiras, 21 horas, para que as pessoas acompanhem no Instagram aqui das DEP aqui, os eventos que vão acontecer. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Dinati, um abração, meu velho. Um abraço, Ayrton, um abraço a todos os colegas aí que nos prestigiaram, né, nessa noite de Grenal. Tá? Eu não estou assistindo porque eu sei que o Grêmio vai ganhar, né, então tenho certeza disso, assim como eu tenho certeza que as Dracos são um resultado positivo, vão dar um resultado positivo, eu sei que o meu time vai ganhar, né, então não preciso estar assistindo aí, né, um abração aí, meu colega de região aqui, Dr. Cavalheiro, Colorado, infelizmente amanhã ele vai estar triste, eu vou estar feliz, né, mas é isso aí, tá? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar dessa live aqui, o nosso pouco conhecimento e a nossa pouca experiência, mas a nossa grande vontade de que dê certo e nosso grande entusiasmo em fazer também como a gente faz, né, de que a Draco dê certo e dê resultados para a nossa região. Excelente. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Dinarte. Obrigado a todos os colegas. Obrigado, diretor Haas, que estava nos acompanhando também. Obrigado a todos os diretores. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.